Minha vida em Garanhuns sempre seguiu os ritmos previsíveis que o interior de Pernambuco impunha. Minha casa, meu céu e meu inferno particular, ficava a 3 quadras da igreja matriz, tempo suficiente para sentir o cheiro de incenso se misturando com o de terra molhada nas manhãs de domingo. Eu, Ivone Almeida Santos, filha da costureira mais respeitada da cidade, cresci entre missas, procissões e novenas que me ensinaram que o corpo é sagrado, mas principalmente proibido. Foi em janeiro de 1963 que tudo mudou. O velho padre Moisés, que conhecia todos os pecados da cidade antes mesmo que fossem cometidos, partiu deste mundo deixando seu lugar para um homem que, se não fosse pela batina, poderia facilmente ser confundido com qualquer jovem que fazia as moças suspirarem na praça central. Padre Antônio chegou com seus olhos de tempestade e mãos que pareciam feitas para mais do que apenas erguer a hóstia. Sua voz era como água fresca em terra seca, quando ele falava sobre redenção. Tentei me convencer que o calor que sentia durante seus sermões era apenas devoção religiosa. Menti para mim mesma como se mentir fosse salvação. No terceiro domingo após sua chegada, ele me entregou a comunhão. Seus dedos roçaram meus lábios por um instante que durou uma eternidade. O toque foi acidental, mas o tremor que percorreu meu corpo foi um pecado deliberado. Corpo de Cristo, ele disse, e eu respondi amém, engolindo não apenas a hóstia, mas também o desejo que começava a me corroer por dentro. Comecei a me confessar todas as semanas, criando pecados menores para esconder o maior deles. Através da treliça de madeira, contava mentiras sobre inveja e preguiça enquanto pensava nas mãos dele tocando meu rosto. A penitência purifica a alma, minha filha, ele sempre dizia, sem saber que suas palavras apenas aprofundavam meu tormento. Na festa de São João, quando as fogueiras iluminavam a cidade, o encontrei sozinho perto da capela. O resto da cidade dançava e comemorava, mas nós dois estávamos presos numa dança invisível de olhares que não deveriam existir. Ivone, ele sussurrou meu nome como uma oração. Devemos resistir a essa tentação. Aquela foi a primeira confissão de que não era apenas eu. Era nós. O beijo aconteceu num entardecer de agosto, na sacristia vazia. Suas mãos tremiam mais que as minhas quando tocou meu rosto. Cada segundo daquele beijo foi um degrau descendo ao inferno e subindo ao paraíso simultaneamente. O que veio depois foi inevitável como chuva após trovoada. Nos entregamos um ao outro sobre os paramentos sagrados, profanando tecidos benzidos com o suor de nossos corpos. Doeu. Doeu tanto que achei que ia morrer ali mesmo. E ainda assim foi a primeira vez que realmente me senti viva. Setembro trouxe consigo a ausência que toda mulher teme. Enquanto contava os dias no meu caderno escondido, compreendi que havia mais em jogo que apenas nossos corpos e almas. Agora, contemplando o altar onde ele celebra a missa, com um segredo crescendo dentro de mim, percebo que entre o altar e o pecado existe um abismo chamado consequência. E estou caindo, caindo sem parar, caindo sem parar. Eu senti a culpa rachar minha alma como o solo que se parte na seca. Durante a missa, segurei o ventre discretamente, recebendo olhares curiosos das beatas que contavam pecados alheios entre as Ave-Marias. O rosto de Antônio, pálido como cera derretida, evitava me encontrar entre as filas de devotos. Éramos dois náufragos tentando esconder que já havíamos afundado. Após a celebração, esperei todos saírem para me aproximar. Encontrei-o na sacristia, retirando os paramentos com mãos que tremiam como folhas secas. Antônio, precisamos conversar sobre. Não podemos continuar, Ivone. Sua voz saiu estrangulada. O bispo estará aqui na próxima semana. Há rumores. Senti o chão fugir sob meus pés. Estou esperando um filho, Antônio. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Seus olhos, antes tempestuosos, agora eram apenas chuva contida. Vou deixar a batina, pronunciou finalmente. Podemos ir para o Recife, começar uma vida longe dos olhares desta cidade. Naquela noite, voltei para casa com o coração dividido entre o medo e a esperança. Minha mãe costurava a luz fraca do lampião. Suas mãos enrugadas movendo-se com a precisão de quem conhece cada ponto da vida. Mãe, preciso lhe contar algo. Ela ergueu os olhos da costura, e antes que eu pudesse continuar, disse, é sobre você e o padre Antônio, não é? O sangue gelou em minhas veias. Como a senhora, esta cidade é pequena demais para segredos grandes, minha filha. Colocou a agulha de lado. E eu conheço bem essa história.
Já a vivi. Foi então que minha mãe abriu a gaveta da cômoda antiga e retirou uma fotografia amarelada. Nela, um jovem seminarista sorria ao lado de uma moça de olhos sonhadores. Seu pai não morreu na construção, como lhe contei. Sua voz era um sussurro dolorido. Estivão escolheu a igreja em vez de nós. Hoje ele é o bispo Dom Estevão, que virá na próxima semana. O ar abandonou meus pulmões como se tivesse sido arrancado à força. Meu próprio pai, o homem que nunca conheci, o bispo que poderia destruir Antônio. Ele não sabe sobre você, continuou minha mãe. Quando descobri que estava grávida, ele já havia partido para o seminário em Olinda. Escolhi carregar meu fardo sozinha. Naquela noite não consegui dormir. No escuro do quarto, senti o peso terrível da história que se repetia, como uma maldição passada de mãe para filha. O filho que crescia em mim, carregaria o mesmo sangue do homem que viria julgar seu próprio pai. Quando amanheceu, tomei minha decisão. Não seria como minha mãe, silenciada pela vergonha. Escrevi uma carta para Antônio, revelando tudo. Depois vesti meu melhor vestido e caminhei até a igreja. Havia uma verdade a ser dita e um ciclo a ser quebrado. O sino da matriz tocou 7 vezes enquanto eu subia os degraus de pedra, levando comigo 3 gerações de segredos prestes a explodir. A igreja estava vazia, exceto por uma figura ajoelhada diante do altar. Não era Antônio, mas Dom Estevão, meu pai, o bispo que eu nunca conhecera. Chegara antes do previsto. Suas costas curvadas pareciam carregar o peso dos mesmos pecados que agora cresciam em meu ventre. Hesitei. Meus passos ecoavam no mármore frio, denunciando minha presença. O homem se virou e nossos olhares se encontraram pela primeira vez, pai e filha separados por décadas de silêncio e uma fileira de bancos de madeira. Posso ajudá-la, minha filha? Sua voz tinha a mesma cadência que eu reconhecia em meu próprio modo de falar. Caminhei até ele, trêmula como vela em procissão. Sou Ivone Almeida Santos, declarei, sentindo cada sílaba como pedra na língua. Filha de Josefa Almeida. Seu rosto envelhecido empalideceu. Seus olhos, tão parecidos com os meus, se arregalaram em reconhecimento e horror. Impossível, sussurrou. Josefa me disse que perdeu a criança. Completei. Outra mentira para somar as tantas nesta cidade. Ele se apoiou no banco, parecendo subitamente envelhecer mais 10 anos. Por que você veio? Depois de tanto tempo, porque a história está se repetindo, toquei meu ventre. Estou carregando o filho do padre Antônio. Dom Estevão fechou os olhos, como se pudesse bloquear a verdade que eu trazia. Antônio, murmurou, e havia algo estranho em sua voz. Onde ele está agora? Deve estar vindo, respondi. Combinamos de nos encontrar para. Foi quando as portas da igreja se abriram. Padre Antônio entrou, mas não estava sozinho. Minha mãe o acompanhava, seu rosto uma máscara de determinação e algo mais obscuro que não consegui decifrar. Ivone, graças a Deus você está aqui, disse Antônio, apressando-se em minha direção. Parou ao reconhecer o bispo. Dom Estevão, não esperávamos o senhor tão cedo, mas havia algo errado. O olhar que minha mãe e Antônio trocaram não era de estranhos. Não é engraçado como Deus nos reúne? Minha mãe sorriu, mas com uma frieza que nunca vi antes. A família completa, finalmente. Dom Estevão levantou-se, trêmulo. Josefa, o que você está fazendo? Corrigindo erros antigos. Ela se virou para Antônio. Você contou a ela? Antônio empalideceu. Ainda não tive coragem. Contar o quê? Exigi, sentindo o chão instável sob meus pés. Minha mãe riu, um som vazio como a igreja após a missa. Antônio não é apenas um padre, Ivone. Ele é seu meio-irmão. O mundo inteiro pareceu desabar. Minhas pernas cederam e caí sentada no banco da igreja. Planejei isso por 20 anos, continuou minha mãe. Mandei meu próprio filho para o seminário depois de rastrear onde Estevão servia. Não foi difícil fazê-lo ser designado para Garanhuns. Uma vingança calculada, murmurou Dom Estevão. Olhei para Antônio, cujos olhos agora transbordavam lágrimas. Você sabia? Todo esse tempo, não sobre o bebê, sua voz mal saía. Mas sobre sermos irmãos, sim. Nossa mãe me contou no dia em que cheguei à cidade. E mesmo assim, as palavras morreram em minha garganta. O sino tocou novamente, como se anunciasse o fim de um mundo. Toquei meu ventre, onde crescia o fruto de um pecado muito maior do que eu jamais poderia imaginar, uma vida nascida não apenas de amor proibido, mas de sangue maldito. Ergui-me, cambaleando para longe deles.
Através da porta aberta da igreja, vi o sol começando a se pôr, tingindo o céu de vermelho sangue. A mesma cor que agora escorria entre minhas pernas, formando uma pequena poça aos meus pés. O sangue escorria entre minhas pernas, formando uma pequena poça no chão sagrado. Meu filho, meu sobrinho, deixava este mundo antes mesmo de conhecê-lo. Minhas mãos instintivamente pressionaram meu ventre, como se pudessem conter o que já estava perdido. Antônio correu em minha direção enquanto Dom Estevão permaneceu paralisado, a boca entreaberta numa prece que não encontrava voz. Ivone, Antônio me segurou antes que eu desabasse completamente. Minha mãe observava a cena com um olhar que não consegui decifrar. Não havia surpresa, apenas uma espécie macabra de satisfação. Alguém chame um médico, gritou Antônio, desesperado. Mas foi minha mãe quem se aproximou, ajoelhando-se ao meu lado enquanto o sangue continuava manchando o chão de mármore. Não é necessário, disse ela com voz firme. O chá que preparei esta manhã já fez seu trabalho. Um silêncio mórbido tomou conta da igreja. As palavras paiaram no ar como pássaros de mau agouro. Que chá? Perguntei, sentindo a vida esvair-se não apenas do meu ventre, mas da minha alma. Arruda e canela. O mesmo que tomei quando descobri estar grávida de Antônio. Dom Estevão finalmente saiu de seu transe. O que você está dizendo, Josefa? Estou dizendo que libertei minha filha do mesmo destino que tive. A diferença é que consegui salvar apenas um dos meus filhos. O horror daquela revelação me atingiu como um raio. Ergui os olhos para encontrar os de Antônio, tão confusos quanto os meus. Tive gêmeos, continuou minha mãe. Você e sua irmã. Mas só consegui salvar um bebê. Escolhi o menino, seria mais fácil escondê-lo em outra cidade. Quanto à menina, sua voz falhou pela primeira vez. Não, murmurou Antônio. A história que me contou era diferente, eu sei. Ela sorriu, um sorriso vazio. Disse que você era filho de Estevão, mas nunca disse que Ivone era minha filha, não é mesmo? Meu mundo começou a girar. Se não sou sua filha, de quem sou? Minha mãe não. Aquela mulher que já não reconhecia, olhou para Dom Estevão. Conte a ela, Estevão. Conte sobre sua irmã Madalena. Aquela que entrou para o convento após um desgosto amoroso. Dom Estevão caiu de joelhos. Meu Deus, sussurrou. Como você soube? Madalena era minha amiga. Confiou seu segredo a mim antes de morrer no parto. Jurei proteger sua filha. Jurei que um dia a verdade viria à tona. O sangue continuava a fluir, mas a dor física parecia insignificante diante da revelação. Olhei para Antônio, que não era meu irmão, para Dom Estevão, que não era meu pai mas meu tio. Então nós não... Antônio começou, sua voz embargada. Não são irmãos, não, confirmou aquela que pensei ser minha mãe. São primos. Mas isso importa agora? Ela apontou para o sangue no chão. Foi então que algo dentro de mim estalou. Emergindo do choque, percebi um padrão inconfundível nos azulejos manchados de sangue ao meu redor. Caracteres que reconheci dos cadernos antigos guardados no forro da casa. O ritual, sussurrei, lembrando das páginas amareladas que encontrei quando criança. Você não é Josefa, é? Um brilho diferente surgiu nos olhos daquela mulher. Seus lábios se curvaram num sorriso que jamais vi em sua face. Esperta como sua verdadeira mãe, respondeu, sua voz sutilmente diferente agora. Josefa morreu há muito tempo, no mesmo dia em que Madalena partiu. Precisei de um corpo, de uma vida para terminar o que começamos. O sino tocou pela terceira vez, sem que ninguém o tivesse tocado. E enquanto o sangue da última geração de nossa família formava um símbolo perfeito no chão da igreja, compreendi que não estávamos lutando contra pecados de carne, mas contra algo muito mais antigo e faminto. O sangue formava um símbolo perfeito no chão da igreja, um antigo sigilo que parecia pulsar com vida própria. As luzes tremularam, e um vento frio invadiu o templo, embora todas as portas e janelas estivessem fechadas. Não é apenas um corpo que precisei, continuou a mulher que eu chamei de mãe por toda a vida. Precisei de almas jovens, nascidas do mesmo sangue maldito. Um sacrifício perfeito. Dom Estevão começou a recitar orações em latim, enquanto Antônio me segurava nos braços, tentando estancar o sangramento. É tarde demais para preces, ela riu, e seu rosto começou a mudar, como cera derretendo sob calor intenso. O pacto feito por seus antepassados está sendo cumprido, sangue retornando à terra. O chão sob nós tremeu.
As imagens dos santos nas paredes pareciam chorar, lágrimas vermelhas escorrendo por suas faces de madeira. Senti meu corpo cada vez mais frio, a vida esvaindo-se junto com o sangue que nutria o símbolo no chão. Foi então que a porta principal da igreja explodiu em estilhaços. Uma figura entrou, uma mulher idosa que eu conhecia bem das ruas de Garanhuns. A louca, como todos a chamavam, que vivia catando restos e falando sozinha. Pare! Gritou ela com uma voz que não combinava com sua aparência frágil. Aquela que se passava por minha mãe virou-se, o rosto agora parcialmente deformado. Você sibilou com ódio. Ainda viva, Josefa. Dom Estevão murmurou, incrédulo. Compreendi então a verdade devastadora. A mendiga, aquela que eu evitava nas ruas, de quem eu zombava com outros jovens, era minha verdadeira mãe. Saia do corpo da minha irmã, gritou a verdadeira Josefa, erguendo um crucifixo enferrujado. Madalena sempre foi fraca para você, mas eu não sou. A criatura que habitava o corpo de minha tia riu. Fraca, ela me convidou. Josefa, quando percebeu que estava grávida do próprio irmão, quando a vergonha foi grande demais. A revelação atingiu-me como um raio. Dom Estevão não era apenas meu tio, mas também meu pai. O horror daquela verdade fez Antônio soltar-me e recuar, enojado. Incesto, murmurou ele. Nascidos do pecado mais antigo. O símbolo de sangue no chão brilhou intensamente, e senti algo se mover dentro de mim. Não era o bebê que estava perdendo, mas algo mais antigo, despertando. Por que acha que mantive vocês dois separados todos esses anos? A criatura sorriu com os lábios que não eram seus. Para que o sangue se fortalecesse. Para que quando se encontrassem, a atração fosse irresistível. Ela se aproximou de mim, tocou meu ventre e sussurrou. O que cresce em você não é humano, Ivone. Nunca foi. Nesse momento, a verdadeira Josefa jogou água benta sobre nós. A criatura uivou, mas eu senti uma força renovada. O sangramento parou instantaneamente. Levantei-me com uma energia que não me pertencia. Quando falei, minha voz soava diferente, mais antiga. Reconheço você, Ashtoreth. Tentou o mesmo há 3 gerações. Todos me olharam, atônitos. O conhecimento ancestral fluía através de mim como se sempre estivesse lá, apenas adormecido. Quem está falando? Perguntou Antônio, recuando. A mesma que impediu este ritual no passado, respondi, mas não era eu quem controlava minhas palavras. A mesma que esta criatura tentou apagar da história. A verdadeira Josefa sorriu, reconhecendo-me com seus olhos cansados. Madalena, o corpo que eu chamava de mãe se contorceu em fúria. Não é possível. Eu a destruí. Uma mãe nunca abandona seus filhos. Falei com a voz de Madalena, nem na morte. O templo inteiro estremeceu, e percebi que a batalha que se desenrolava era muito mais antiga do que nossas vidas. Era um conflito que atravessava gerações, iniciado muito antes de Garanhuns existir, em terras que nem sabíamos nomear. E o mais terrível, o que crescia em meu ventre não era apenas vida ou morte. Era a chave para tudo. O chão tremia sob o ataque daquela entidade ancestral. O símbolo de sangue pulsava como se tivesse vida própria, e o corpo que eu habitava, meu e de Madalena simultaneamente, começava a queimar por dentro. A disputa pelo controle se tornou insuportável enquanto a voz da minha verdadeira mãe saía pela minha garganta. Ashtoreth, você falhou nas gerações passadas, e falhará novamente, pronunciei, estendendo minhas mãos para a criatura que ocupava o corpo de minha tia. Antônio e Dom Estevão permaneciam paralisados entre o horror e a incompreensão. A verdadeira Josefa, com seu corpo envelhecido antes do tempo, se aproximou. O ritual só pode ser interrompido com o mesmo sangue que o iniciou, explicou, tirando uma faca enferrujada de entre os trapos que vestia. A criatura no corpo de minha tia gargalhou. É tarde demais. O portal já está aberto. Seu olhar se voltou para o vitral central da igreja, onde a tempestade que se formava lá fora distorcia a imagem sagrada da Virgem, transformando-a numa silhueta demoníaca. Foi então que o impensável aconteceu. Dom Estevão, o homem que eu descobrira ser meu pai e tio, ergueu-se do chão com uma força jovial incompatível com sua idade. Seu rosto contorceu-se em um sorriso que jamais pertenceu àquele corpo. Filha, ele disse, sua voz agora duplicada como se 2 gargantas falassem simultaneamente. Você realmente acreditou que Ashtoreth trabalhava sozinha todos esses anos?
A criatura no corpo de minha tia parou sua agitação, virando-se com surpresa genuína. Azazel, sussurrou, com algo semelhante ao medo. O corpo de Dom Estevão estalou os dedos e a verdadeira Josefa caiu de joelhos, como se cordas invisíveis a puxassem para o chão. O crucifixo em suas mãos enferrujadas começou a derreter. A linhagem está corrompida há 9 gerações, não 3, revelou a entidade no corpo de Dom Estevão. Desde que o primeiro Almeida fez um pacto nas terras do Velho Mundo, antes mesmo de vir para este continente, dentro de mim senti Madalena recuar. A presença que me fortalecia segundos antes agora tremia como uma vela ao vento. Você não entende, Ivone, continuou o falso Dom Estevão. Não existe Ashtoreth. Não existe Azazel. Estes são apenas nomes que damos ao que não conseguimos entender. O que você carrega no ventre não é um demônio ou um anjo, é a próxima evolução da sua espécie. Mentira! Gritou Antônio, finalmente saindo de seu estupor. Não ouça estas blasfêmias. O falso Dom Estevão ergueu a mão, e Antônio foi arremessado contra a parede, caindo inconsciente sobre os bancos de madeira. Seu ventre, continuou a entidade, aproximando-se com passos medidos, carrega o futuro, não o fim do mundo, mas seu verdadeiro começo. Foi então que o corpo de minha falsa mãe convulsionou e desmoronou no chão como um fantoche sem cordas. De sua boca aberta, uma fumaça negra se ergueu, girando pelo ar como um tornado em miniatura, até se fundir à silhueta de Dom Estevão. 9 gerações, repetiu ele, agora com uma voz ainda mais poderosa, cultivando o sangue perfeito, esperando o momento exato, o alinhamento dos astros, a concepção que nasceria da união dos 2 ramos da mesma árvore. Minhas mãos se moveram instintivamente para proteger meu ventre, mas o que senti ali não foi o vazio deixado pelo sangramento ou ao contrário, uma vida pulsava, mais forte que antes. O sangue não foi derramado para um ritual de morte, explicou a entidade, sorrindo com os lábios de Dom Estevão. Foi derramado para alimentá-lo, para fortalecê-lo. Nesse momento, a verdadeira Josefa conseguiu erguer a cabeça. Ivone, chamou com voz fraca, o que cresce em você não é humano, mas também não é, o que ele diz. É algo que eles temem mais que tudo. A criatura soltou um rugido, e o chão da igreja rachou, abrindo um abismo entre mim e os outros. O símbolo de sangue no mármore brilhava em vermelho vivo, mas tomava uma forma diferente agora. Não mais o sigilo de invocação, mas um padrão defensivo de proteção. Deram-lhes muitos nomes ao longo dos séculos, continuou Josefa, arrastando-se para mais perto. Anjos, demônios, deuses. Mas são apenas parasitas, alimentando-se da humanidade desde o início. E você carrega o antídoto. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo brilhando com uma luz interna. O que crescia em mim estava acordado e consciente. Dei um passo à frente, sentindo um poder que nunca imaginei possuir. Impossível, murmurou a entidade, agora recuando. A linhagem estava perfeita, o círculo completo. Você esqueceu um detalhe, seja lá o que for, falei com minha própria voz, finalmente. Eu tenho escolha. A igreja inteira tremeu quando ergui meus braços. O falso Dom Estevão contorceu-se em agonia enquanto a luz crescente emanava de mim, não santidade, não divindade, mas algo muito mais antigo. Algo que estava aqui antes deles, algo que sempre esteve dentro de nós. Humanidade. Em sua forma mais pura e terrível. A luz que emanava de mim encheu a igreja inteira, como o sol nascendo de dentro do mármore sagrado. O falso Dom Estevão contorcia-se, uma sombra retorcida contra a parede de pedra. A verdadeira Josefa tentava se aproximar, arrastando-se pelo chão rachado da igreja, enquanto Antônio permanecia inconsciente entre os escombros. Quando a luz atingiu seu auge, um grito ancestral atravessou minha garganta. Não era minha voz, nem de Madalena, mas algo mais antigo, como se todas as mulheres de minha linhagem gritassem através dos séculos. O corpo de Dom Estevão desabou, a entidade expulsa de sua carne mortal. Um silêncio pesado caiu sobre a igreja destruída. A tempestade lá fora tinha cessado, como se o mundo prendesse a respiração. Levei as mãos ao ventre, sentindo a vida pulsante que agora reconhecia como minha, humana e ainda assim, diferente de qualquer outra. Acabou, sussurrei, enquanto a luz dentro de mim diminuía gradualmente. Dom Estevão ergueu o rosto, confusão em seus olhos agora livres da influência maligna.
Josefa finalmente chegou até mim, suas mãos enrugadas tocando meus pés com reverência. A criança, ela murmurou. A criança que você carrega quebrará o ciclo. Estendi a mão para ajudá-la a levantar-se, mas congelei quando vi seu sorriso se transformar em outra coisa. Um sorriso que não pertencia àquele rosto castigado pelo tempo. Um sorriso familiar que eu conhecia desde criança. Josefa, perguntei, recuando um passo. Pobre menina, ela respondeu, erguendo-se sem minha ajuda, seu corpo envelhecido se endireitando como se rejuvenescesse diante de meus olhos. Tão fácil de enganar, o sangue gelou em minhas veias. Quem, a mesma que te alimentou, te vestiu, te criou, respondeu. Sua mãe, Ivone, sua verdadeira mãe. Olhei para o corpo caído de minha falsa mãe, o corpo que eu acreditava ser de minha tia possuída. Não, murmurava, a compreensão descendo como ácido por minha garganta. Isso não é possível. 3 corpos, 2 almas, uma família, ela riu. A entidade nunca esteve no corpo de sua tia querida. Esteve no meu o tempo todo. Dom Estevão gritou um aviso, mas era tarde demais. A falsa mendiga, minha verdadeira mãe, Josefa, cravou a faca enferrujada em meu ventre. Não senti dor, apenas um frio inexplicável espalhando-se por meu corpo. A luz que me protegia vacilou, piscou e desapareceu como uma estrela morrendo. O que você fez? Balbuciei, segurando a ferida de onde não saía sangue, mas uma substância prateada que brilhava como mercúrio. Salvei a humanidade, respondeu ela, com lágrimas nos olhos enrugados. Você não está carregando nosso Salvador, Ivone. Está carregando nossa extinção. Dom Estevão se arrastou em nossa direção. Não escute, Ivone. Ela mente. A verdadeira Josefa, minha mãe, segurou meu rosto entre as mãos calejadas. Por que acha que eles queriam tanto esta criança? Este não é o primeiro ciclo, é o último, o fim. A substância prateada escorrendo da ferida começou a mudar de cor, escurecendo como tinta derramada em água limpa. Antônio finalmente recuperou a consciência, levantando-se com dificuldade. Ao ver a cena, tropeçou em nossa direção, horror estampado em seus olhos. Não era para ser assim, ele murmurou. Ela prometeu que seria diferente desta vez. Um novo entendimento me atingiu como um raio, fazendo meus joelhos fraquejarem. Vocês dois estavam juntos nisso. O olhar culpado de Antônio revelou a verdade que meu coração se recusava a aceitar. Desde o início, confirmou minha mãe. Ele não é seu irmão, nem seu primo. Nem sequer é humano. Nesse momento, Antônio transformou-se diante de meus olhos, não em monstro ou demônio, mas em algo infinitamente mais terrível. Tornou-se um reflexo exato de mim mesma, como um espelho vivo, cada traço de meu rosto reproduzido com perfeição assustadora em sua carne. Somos a mesma coisa, Ivone, falou meu próprio rosto na voz de Antônio. 2 faces do mesmo ser. E o que cresce em você não é nosso filho, é o que éramos antes de sermos divididos. A substância que vazava de minha ferida agora estava negra como petróleo, formando no chão não um símbolo, mas um reflexo perfeito das estrelas, não como as víamos da Terra, mas como realmente eram, em suas verdadeiras posições no universo. A humanidade foi um experimento, disse minha cópia com minha própria voz, e chegou ao fim. A humanidade foi um experimento, disse minha cópia com a minha própria voz, e chegou ao fim. Enquanto as palavras pairavam no ar, senti a substância negra se espalhar pelo chão da igreja, formando um mapa estelar que pulsava como um coração vivo. A dor em meu ventre se transformou em um vazio insuportável, não de perda, mas de expansão, como se algo dentro de mim estivesse crescendo além dos limites do meu corpo. Não, sussurrei, agarrando-me à minha humanidade como quem se agarra a um galho durante uma enchente. Eu não acredito em você. Minha cópia sorriu com meus próprios lábios. A crença é irrelevante, Ivone. Assim como a fé que te ensinaram na infância. Nós somos anteriores a tudo isso. Dom Estevão começou a rezar em latim, sua voz trêmula ecoando entre as paredes rachadas da igreja. Josefa, minha verdadeira mãe, segurava a faca manchada, seu rosto devastado por emoções contraditórias. Foi então que algo estranho aconteceu. O bebê em meu ventre se moveu. Não como uma criança humana se move, mas como luz atravessando água. A substância negra que escorria de minha ferida começou a retornar, sugada de volta para dentro de mim. Impossível, murmurou minha cópia, recuando.
Ergui meu rosto e por um momento fugaz, pude ver além daquela igreja, além de Garanhuns, além da terra. Vi a verdade que estava escondida não nas estrelas, mas dentro de nós. Você está errado, falei, minha voz estranhamente calma. O experimento não acabou. Então, lentamente, levantei meu braço e atravessei meu próprio peito com os dedos, sem dor, sem sangue. Retirei de dentro de mim um pequeno objeto brilhante, do tamanho de uma hóstia. Todos no recinto congelaram, olhos fixos no que eu segurava. O que é isso? Perguntou Josefa. A faca escorregando de seus dedos. A verdade, respondi. O catalisador. Coloquei o objeto em minha língua e o engoli. Por um breve segundo, nada aconteceu. Então, como uma onda que começa nas profundezas antes de atingir a costa, uma revelação atravessou minha consciência, desdobrando-se em verdades tão vastas que mal podiam ser contidas em palavras humanas. Agora eu me lembro, disse, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto, não foi a humanidade que foi criada, fomos nós que inventamos vocês. A igreja inteira tremeu com o peso daquela verdade. Minha cópia gritou, meu rosto distorcendo-se em horror absoluto. Isso não é possível. Ele balbuciou. Nós viemos das estrelas. As estrelas vieram de nós, corrigi, sentindo cada átomo do meu corpo vibrar com reconhecimento. Vocês são apenas fragmentos da nossa imaginação que ganharam vida própria. Parasitas que esqueceram que são apenas sonhos. Minha mãe caiu de joelhos. O que está acontecendo, Yvonne? Não sou Yvonne, respondi, compreendendo finalmente. Nenhum de nós é quem pensávamos ser. Estendi a mão e toquei a testa de Dom Estevão, cuja expressão se transformou em compreensão horrorizada. Somos os escritores, revelei. E esta realidade é apenas uma história que estamos escrevendo. Uma história que jamais termina, porque continuamente esquecemos que a criamos. O céu acima da igreja destroçada se abriu, revelando não o firmamento de estrelas que conhecíamos, mas páginas infinitas de um livro colossal. E em cada página, nossa história se repetia com variações sutis, sempre os mesmos personagens, sempre os mesmos conflitos, sempre o mesmo esquecimento. Agora entendo, sussurrou Dom Estevão, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido, porque tudo sempre pareceu predestinado. Olhei para minha cópia, que se dissolvia lentamente como tinta em água. Nós não somos o experimento, disse com tristeza. Nós somos os experimentadores que esqueceram sua própria natureza, e agora é hora de seguir para a próxima página. Enquanto as palavras ecoavam pela igreja destruída, uma vibração estranha percorreu o chão. O mapa estelar formado pela substância negra começou a girar como um redemoinho cósmico sob nossos pés. Minha cópia continuava a se dissolver, mas algo em seu olhar mudou, não mais medo, mas uma aceitação serena que me perturbou profundamente. Você ainda não entendeu completamente, disse ele. Sua voz agora misturando-se à minha num eco perturbador. Não somos os escritores, Yvonne. Somos os personagens que se tornaram conscientes da página. Dom Estevão ergueu-se com dificuldade, seus olhos fixos nas páginas infinitas visíveis através do teto destruído. As histórias estão se fundindo. Foi quando notei algo terrível nas páginas acima. Em cada variação de nossa história, havia sempre uma constante, um observador silencioso, uma presença oculta que não participava, apenas registrava. Um leitor. Algo nos observa, sussurrei, meu sangue gelando nas veias. O chão rachou mais profundamente, e as paredes da igreja começaram a se desintegrar como papel molhado. Além delas não havia garanhuns, nem céu, nem mundo, apenas uma vastidão branca, como uma página em branco esperando ser preenchida. Minha mãe agarrou meus braços com força surpreendente. Precisamos sair antes que a história se dissolva completamente. Mas quando olhei em seus olhos, vi pupilas retangulares, como pequenas janelas para um universo diferente. Quem é você realmente? Perguntei, sentindo meu ventre pulsar com uma vida que transcendia a compreensão. Ela sorriu, e seu rosto envelhecido começou a mudar, rejuvenescendo a cada segundo. Sou a única pessoa real aqui, Yvonne. A única que existe fora dessas páginas. Dom Estevão gritou quando seu corpo começou a se desintegrar, em letras vagando pelo ar, não carne e sangue, mas palavras que compunham sua existência. A revelação me atingiu como um raio. Você é a leitora. Não, ela respondeu. Seu rosto agora jovem e familiar como meu próprio reflexo. Sou a escritora.
E você é minha personagem favorita, aquela que criei à minha imagem. O horror daquela verdade rasgou algo fundamental em minha alma. Não era apenas nossa realidade que era fictícia, eu mesma não existia além de sua imaginação. Por quê? Perguntei, enquanto o mundo continuava a se dissolver ao nosso redor. Por que criar todo esse sofrimento? Por que precisava te encontrar? Ela explicou, lágrimas escorrendo por seu rosto rejuvenescido. Precisava que você descobrisse a verdade por conta própria. Nesse momento, a criança em meu ventre emitiu uma luz tão intensa que atravessou minha pele. Não era um bebê humano, nem uma entidade alienígena, era uma caneta, manchada de tinta. O instrumento da criação, murmurou minha criadora, estendendo a mão. O poder de reescrever tudo. Instintivamente recuei, protegendo meu ventre. Não vou deixar você pegar. Seu olhar endureceu. Você não entende. Sem mim, você deixará de existir quando a última página virar. Foi então que compreendi a terrível verdade. Eu não era apenas sua criação favorita, eu era sua única esperança de escapar de sua própria história. Ela também era uma personagem, presa em uma meta-narrativa ainda maior. Quem está escrevendo sua história? Perguntei. O medo em seus olhos respondeu antes de suas palavras. Algo muito além da nossa compreensão. E está vindo para apagar tudo. No horizonte branco da realidade desintegrada, uma sombra colossal se formou, não uma pessoa ou criatura, mas uma mão segurando uma borracha gigantesca, aproximando-se para eliminar nossa existência. Me dê a caneta, Yvonne, suplicou minha criadora. Só ela pode nos salvar. Olhei para o instrumento brilhando dentro de mim e tomei a decisão mais difícil de minha existência fictícia. Mergulhei minha própria mão em meu ventre e, em vez de entregar a caneta para ela, comecei a escrever no ar palavras que reescreviam tudo, inclusive a identidade de quem realmente havia criado quem desde o princípio. As palavras que escrevi no ar brilharam como constelações recém-nascidas. Cada letra pulsava com vida própria enquanto reconstruía a realidade ao nosso redor. Não estava apenas reescrevendo nossa história, estava reescrevendo a própria natureza de quem éramos. O que você está fazendo? Gritou minha criadora, seu rosto contorcido em pânico. Estou lembrando, respondi calmamente. Nós duas somos escritas e escritoras, sempre fomos. A caneta sempre passou de mão em mão. A igreja reconstruiu-se ao nosso redor, mas diferente, não mais um lugar de culpa e segredos, mas um simples abrigo onde a verdade podia existir sem julgamento. Dom Estevão e Antônio solidificaram-se novamente, mas com olhos que refletiam compreensão. A sombra gigantesca com a borracha hesitou. As páginas infinitas acima de nós tremeram. Somos personagens que escrevem outros personagens, continuei. Não há criador único. Não há história definitiva. Coloquei a caneta na mão de minha criadora e então peguei suas mãos entre as minhas. Não precisamos apagar nem ser apagadas, falei. Precisamos apenas virar a página. Com essas palavras, nossos corpos começaram a se fundir. Não em horror, mas em reconciliação. Éramos a mesma pessoa dividida por páginas de uma história que nunca pretendeu ter fim. Garanhuns ressurgiu ao nosso redor, com suas ruas de paralelepípedos e o cheiro de café pela manhã. Mas agora era uma cidade consciente de sua própria ficção, onde cada habitante sabia que era tanto o autor quanto o personagem de sua própria vida. Mãe, chamei, mas agora era tanto eu falando com ela quanto ela falando comigo. Dom Estevão e Antônio sorriram, finalmente libertos do ciclo interminável de pecado e redenção. Não eram mais padre e amante nem pai e filho, eram simplesmente pessoas, livres para existir além dos papéis que lhes foram designados. A igreja permaneceu, não como um símbolo de culpa, mas como lembrança de que até as histórias mais antigas podem ser reescritas. Meu ventre, agora vazio da caneta, abrigava algo novo, não um filho nascido do pecado, mas uma nova história esperando para ser contada, quando o momento fosse certo. Ergui os olhos para as infinitas páginas acima e vi que a sombra da borracha havia se transformado em uma nova mão, segurando não um instrumento de destruição, mas um marcador de livros. A história não precisa terminar para ter significado. Precisamos apenas saber quando fazer uma pausa e virar a página, permitindo que as palavras respirem e sonhem, até que mãos, as nossas ou de outros, estejam prontas para escrever novamente.
Em Garanhuns ou além dela, em mundos reais ou imaginados, somos todos histórias inacabadas, esperando nossa próxima frase. Minha nossa. Este final vai mudar sua vida para sempre. Se você chegou até aqui, você precisa agir agora mesmo. Não seja apenas um espectador passivo, seja parte desta revolução literária. Esmague aquele botão de like imediatamente. Cada like é um voto que diz sim. Eu quero mais histórias que desafiam a realidade. O algoritmo precisa saber que você está aqui. Se inscreva no canal neste exato momento. Estamos preparando revelações ainda mais chocantes e apenas os inscritos terão acesso primeiro. Não arrisque perder o próximo capítulo desta saga. Se a inscrição é sua única garantia. Inunde os comentários. O que você achou deste final? Quem realmente estava escrevendo quem? Sua teoria pode desbloquear segredos que nem eu percebi ao criar esta história. E mais importante, compartilhe agora com pelo menos 5 amigos que precisam ter suas mentes explodidas hoje. Não espere nem mais um segundo, eles vão te agradecer por este presente. Apenas os verdadeiros fãs entendem o poder de apoiar criadores independentes. Mostre que você é um deles. Seu apoio hoje determina as histórias que contarei amanhã.